Fala pessoal, tranquilo? Vamos falar aqui sobre sistema sensorial, vamos falar sobre os nossos sentidos. Quem fala aqui é o professor Thiago Savignon, sou lá do CAP da UERJ, sou professor da Fiocruz também, lá da Escola Politécnica. Um salve para todo mundo aí. Mais uma aulinha aí durante essa pandemia e vamos tocar junto aqui, continuar estudando aqui o corpo humano, beleza? Então essa aula, cara, eu não vou editar, eu vou seguir direto do jeito que for, beleza? Então se eu errar, perdoe. Mas a edição está tomando muito tempo e está difícil pra caramba. Então vamos seguir junto aqui. Então como que a gente percebe o mundo, né? A gente percebe o mundo através dos sentidos. Então a gente tem aqui, né? A gente pode perceber o mundo pela, pela nossa gustação, né? A gente pode sentir o mundo interior da gente. Estou colocando aqui uma imagem de dor, né? Dor de cabeça, por exemplo, mas não só isso. A gente percebe os aromas do ambiente, a gente percebe sons do ambiente e a gente tem a pele como nosso maior órgão e um órgão que percebe o tato, percebe dor, mas também percebe nuances, percebe texturas, né? E é uma das bases aí para a leitura em braille, por exemplo. Então acho que é bastante interessante, a gente vai ver um pouquinho de cada coisa, como que a gente percebe tudo isso. E aqui não está mostrando, mas todo mundo está vendo, né, essa imagem, então a gente tem um sentido visual também, que está no primeiro slide, né? Então o nosso olho ele é um dos órgãos mais importantes para a gente, né? A nossa visão. Então, como que a gente, assim, a gente detecta um estímulo sensorial, seja interno ou seja externo, a gente trata essa informação e essa informação ela é tratada no cérebro. Então, quem de fato vê, ouve é o cérebro, não é o olho ou não é o ouvido, tá? Ou a orelha, né? A nomenclatura agora é orelha. E a gente vai gerar uma resposta. Essa geração de resposta, né, é isso de detectar o sentido, o estímulo e gerar uma resposta. Isso é a base fisiológica para a gente entender comportamento animal, como que a gente funciona enquanto animal. E esses processos de detecção, então, eles vão ser tanto internos quanto internos. A gente percebe quando a bexiga está cheia, a gente percebe quando está, né, no caso de mulheres, está com cólica, né, o útero está contraindo, a gente percebe quando está com dor de barriga, a gente percebe quando tem dor, por exemplo, na musculatura. Tudo isso a gente tem a parte interna, a gente vai discutir um pouquinho isso, e a gente tem a parte externa, que são os sentidos que a gente está mais acostumado a pensar nessa interação com o mundo. Tá? Então a gente vai ter basicamente receptores. A gente pode dividir os receptores como esteroceptores, são aqueles que vão perceber estímulos externos, os proprioceptores, que vão perceber estímulos internos da musculatura, dos tendões, de estiramento, de dor, e a gente vai ter os interoceptores, que vão perceber condições específicas, principalmente nos fluidos corporais, de temperatura também. E aí, não importa do que você estiver falando aqui, né, sejam esteroceptores próprios ou interoceptores, a gente vai ter receptores que vão perceber 5 tipos de estímulos. Então a gente vai ter os quimioceptores que vão perceber estímulos químicos, como principalmente o nosso nariz, por exemplo, né, o nosso olfato é puramente são quimioceptores. A gente tem mecanoceptores, e aí mecanoceptores é uma classe bastante ampla. Então as células que percebem o som, por exemplo, na nossa orelha, são mecanoceptores. A gente tem receptores eletromagnéticos, o olho ele percebe luz e a luz é uma radiação eletromagnética. Existem animais, a gente vai dar foco no ser humano, mas existem animais que percebem campo magnético da Terra. A gente tem os termoceptores, vão perceber calor e frio principalmente, né? Então a gente tem esses receptores, eles são ativados, por exemplo, quando você come pimenta, tá? E aí você ativa o mesmo receptor que percebe calor, por isso que você esquenta. E a gente tem receptores para frio, tá? E a gente tem receptores para dor, espalhados pelo nosso corpo inteiro. Então, os interoceptores, como eu falei, eles vão perceber condições internas do sangue, o pH sanguíneo, pressão osmótica, temperatura, e aí você vai ter então ali um ajuste da homeostase no corpo, e você vai ter, por exemplo, o pH, você percebe o pH,
uma alteração no pH, você pode alterar a sua frequência, né, o corpo manda você alterar a sua frequência respiratória para controlar essa variação de pH. Ou variações na composição do sangue podem te gerar sede ou gerar mais produção de urina, enfim, a gente pode ter ajustes porque a gente está percebendo o tempo todo o nosso corpo, sem que a gente saiba, né? E a gente vai ter receptores que estão entrelaçados com músculos, com tendões, com órgãos internos para saber o grau de estiramento, por exemplo, que a gente está tendo e ajustar a resposta, né, desses órgãos, desses músculos, dos tendões, que força que você faz, por exemplo. A gente está percebendo isso tudo, mesmo que a gente não se ligue tanto nisso. Então, de maneira geral, os mecanoreceptores eles vão perceber então uma deformação física causada por uma energia mecânica. Então, o tato, por exemplo, é um receptor mecânico, ele percebe, né, uma alteração, uma deformação física por um toque, por exemplo. Mas também pode ser por alongamento, quando você puxa, né, quando você estica o tendão, por exemplo, você vai ativar esses receptores. A gente vai ver como que o som faz isso, tá? E é uma classe bastante ampla de receptores que a gente tem sensoriais. De qualquer maneira, então olha só, a gente tem, quando a gente olha para isso aqui, né, a gente tem uma quantidade incrível de estímulos diferentes que são percebidos pelo nosso corpo. Mas de maneira geral, todos esses estímulos, o que eles vão fazer? Eles vão alterar a permeabilidade da membrana plasmática desse receptor. E a permeabilidade é a quê? Permeabilidade é sódio, basicamente, mas também pode ser potássio, em alguns casos pode ser o íon cálcio. Então, basicamente, você está mexendo com íons, então os íons vão entrar ou vão sair da célula, e isso vai gerar o quê? Um potencial de ação, um impulso nervoso que a gente já viu lá no primeiro ano. Para a galera que é do CAP, a gente viu isso no primeiro ano, aquela coisa do potencial de ação, né? Entra sódio, sai potássio, tá? Da membrana plasmática. Eu vou deixar um link de um videozinho que fala sobre impulso nervoso aqui, tá? Que eu fiz a dublagem. Então você vai emitir os impulsos nervosos em direção ao cérebro, e o cérebro, o sistema nervoso central é que vai processar essa informação e entender esse impulso nervoso como algo que seja um som, que seja um toque na sua pele, que seja um machucado, que seja dor, enfim, seja o que for. E aí é muito doido, né? Porque o impulso nervoso que uma célula que perceba som, ele é exatamente igual ao impulso nervoso do seu olho, que é igual ao impulso nervoso do seu nariz, mas é o cérebro que vai determinar como esse impulso nervoso, o conjunto de células que vão processar essa informação, que vai te dar ali essa ideia de que é um som, ou é um cheiro, ou é alguma coisa com cor ou com movimento. Então, essa parte introdutória. Então vamos começar a falar o primeiro sentido, né, que na verdade é um conjunto de sentidos, que é a audição e o equilíbrio. A gente vai ver que isso está junto. Tá? Então a gente vai falar da estrutura da orelha. Tá? Então a gente não fala mais ouvido, a nomenclatura agora é a orelha externa, que é essa aqui até o tímpano, depois a orelha média e a orelha interna. A gente vai ver cada coisa dessa. A orelha externa, tá? Essa parte aqui até chegar ao tímpano, onde, para quem erradamente gosta de limpar o nariz com cotonete, então é onde a gente chega ao limite ali do canal, né, do pavilhão auditivo. Então você vai ter a orelha externa, ela funciona como uma concha acústica, tá, para captar o som. E essa região do canal auditivo, ela é revestida por células que produzem cera. E essa cera é importantíssima porque ela não deixa crescer micro-organismos e ela retém muitas partículas de poeira. Tá? Então você vai ter a orelha externa. Então eu vou mostrar numa figurinha e aí qualquer coisa a gente volta para cá. Tá? Então nessa figurinha, então a gente olha essa figurinha, tem coisa pra caramba, um monte de estruturas, são estruturas bem pequenas. Tá? Então a primeira coisa, só para a gente entender, essa estrutura aqui que eu estou passando o mouse, essa estrutura aqui é esse osso daqui, tá? O osso temporal, fica nas têmporas, né? Tá? Então você vai ter aqui o canal auditivo, o pavilhão, né, a concha acústica, tá? A orelha externa entra pelo meato acústico ou pela meato acústico externo,
ele vai chegar até o tímpano. Então o tímpano é uma membrana que vibra com o som. Então você vai ter essa membrana vibrando aqui com o som. Essa membrana, ela está ligada, então aqui delimita a orelha externa. Então a gente entra agora para a orelha média. Na orelha média a gente vai ter 3 ossículos que estão conectados entre si. Tá? São os menores ossos que a gente tem no corpo. Então a gente vai ter aqui o martelo, a bigorna e o estribo. O estribo parece realmente aquele estribo, aquela parada que bota o pé para andar a cavalo, né, na sela do cavalo. Então, esses 3 ossículos, eles vibram em conjunto com a membrana timpânica e o que eles vão fazer? Eles vão amplificar o som. Então, o estímulo que chegou no seu ouvido, ele vai ser amplificado várias vezes, porque um osso vai vibrar, que vai vibrar o próximo, que vai vibrar o próximo. Tá? Então, essa estrutura aqui é a orelha média. Tá vendo que tem um canal de comunicação aqui? A orelha média, ela é cheia de ar, tá? Ela não é preenchida por líquido, ela é ar. Então, por isso que os ossículos conseguem vibrar. E essa orelha média, ela está conectada lá na sua faringe, ela desce até a sua faringe pela tuba auditiva. E essa tuba auditiva, ela permite o ajuste da pressão interna nessa região com a pressão atmosférica. Então, para quem já andou de avião ou para quem já subiu em montanhas, locais muito altos, percebe que começa a dar uma pressão dentro da orelha, né? E aí só de você ou mascar chiclete ou abrir bem a boca, você permite a comunicação pela tuba auditiva com a faringe e aonde a pressão atmosférica aqui, né, o ar que entra pela boca, ele se ajusta nessa região interna, né, aqui da orelha média, e aí aquela pressão ela alivia. Tá? Então existe essa comunicação. E aí aqui, quando esse último ossinho aqui, né, o estribo, quando ele vibra, a gente tem que imaginar que ele está vibrando aqui conectado numa membrana que é chamada de janela oval. Tá? Então aqui, ó, janela oval. Depois a gente vai falar da janela redonda. A janela oval, ela é uma estrutura que vai se ligar na estrutura que de fato vai perceber o som, que é a orelha interna. A gente vai ter essas duas estruturas que parecem aqui, né, que parecem um caracol. Então o nome dessa estrutura aqui, que se dobra sobre ela mesma, se enrola sobre ela mesma, é a cóclea. E a cóclea vem de caracol em latim, tá? E a gente vai ter aqui, então aqui é a percepção do som. E essa estrutura aqui são os canais semicirculares. Essa estrutura aqui percebe o equilíbrio. Então a gente vai falar do equilíbrio daqui a pouco. Então primeiro vamos entender como que o som é percebido aqui. Olha que bizarro, eu acho isso fantástico. Você vai ter esse estribo, ele vibrando numa membrana que está conectada aqui, que é essa janela oval. Tá? E dentro desse, tanto dos canais semicirculares quanto da cóclea, e tudo isso aqui é preenchido por líquido. Então tenta imaginar, por exemplo, uma caixinha de som. Tá? Quando a caixinha de som, quando você fica vendo a caixinha de som funcionar, essa região da caixinha de som, ela vibra, né? Ela, ela fica vibrando. Tenta imaginar que a caixinha de som esteja na água. Então o que ela vai fazer com a água ao vibrar? Ela vai empurrar a água. Certo? Então quando ela vibra, ela vai vibrar e vai criar uma onda mecânica na água, uma perturbação na água. Como essa região aqui ela é toda preenchida por líquido, o que vai estar acontecendo é isso. Você vai estar criando ali uma perturbação naquele líquido que está preenchendo a cóclea. Tá? Se a gente cortar a cóclea e ver o que tem dentro da cóclea, você vai ver 3 canais. Então você vai ter um canal vestibular, tá? E esse canal está preenchido por osso, né? A cóclea é osso. Tá? Então você vai ter um canal vestibular, um ducto chamado de ducto coclear, que é onde de fato estão as células que percebem o som, e você vai ter um canal timpânico. Tá? E desse ducto coclear você vai ter uma estrutura que vai acompanhar todo esse caracol. Tá? Lembra que aqui é um corte, né? Essa figura aqui é um corte, mas essa estrutura está acompanhando todo o caracol, que vai ter uma estrutura chamada de órgão de corte, que é de fato a estrutura que vai perceber o som. Então percebam que esse canal vestibular,
o ducto coclear e o canal timpânico, eles estão preenchidos por líquido. Tá? O que acontece é que você vai ter o estribo, quando ele vibra, ele empurra a água por esse canal vestibular, que é a parte de cima dessa estrutura. Esse líquido ele vai criar as ondas sonoras, né, a perturbação nesse líquido vai circular por todo esse caracol, até que essa onda sonora ela saia, né, ela circula pelo caracol, vai até o finalzinho dele e depois volta por ele, saindo. Aonde termina essa onda sonora? Ela termina aqui nessa janela redonda. Então, senão você ficaria ouvindo, né, percebendo esse som o tempo inteiro. Então o som ele faz um caminho só, ele circula pela cóclea, vai até o finalzinho, pelo canal vestibular, que é o canal de cima, depois ele volta pelo canal timpânico até chegar à janela redonda, e aí essa onda sonora cessa, ela acaba. Agora, o que tem de fato nesse órgão de corte? Nesse órgão de corte você vai ter as células ciliadas, que são neurônios, que percebem de fato o som, e essas células têm cílios na sua estrutura. Esses cílios eles estão presos na membrana tectórica, é a membrana do teto, tá? E você vai ter que essas células elas estão ancoradas numa estrutura chamada de membrana basilar, membrana da base. Tá? Então você vai ter essa membrana basilar, e essa membrana basilar está percorrendo toda a cóclea, obviamente, tá, gente? E aí essas células ciliadas elas vão mandar essa informação pelo nervo auditivo, tá? Que é um dos nervos cranianos, até as regiões que percebem o som no nosso cérebro. Tá? Então aqui é uma micrografia eletrônica de varredura. O papai está gravando aula, tá, filho? Beijo. Minha filhota. Não vou editar isso não, tá? Então você vai ter aqui uma estrutura, uma micrografia eletrônica mostrando os cílios, né, dessa célula. Tá? Então, bem bonito aqui, são esses cílios. Esses cílios eles estão preenchidos por líquido aqui. Tá? E aí esses cílios eles vão se movimentar de acordo com essa onda sonora que está chegando. Então aqui você tem uma fileira de cílios mais para cima e você tem uma fileira de cílios que está um pouquinho mais para baixo aqui, que dá para ver uma segunda fileira de cílios. Tá, então o que acontece? Então, o movimento do som que está acontecendo vai mover esses cílios vão criar um impulso nervoso que vai chegar para o nervo auditivo e vai chegar para o seu cérebro. Mas como que eu percebo diferenças de som? Né? E aí, só para a gente complementar, o nosso ouvido, a gente percebe duas qualidades do som. Uma é o volume, ou seja, a quantidade de som que está chegando. Então, se eu falar um pouco mais alto, você vai perceber agora, ou estou falando nesse volume mais baixo. Então, você consegue perceber essa alteração de volume do som. A gente, né, esse órgão de corte ele vai conseguir perceber isso, mas a gente consegue perceber diferenças de tom. Então, eu estou falando aqui, né, com a minha voz normal, mas eu posso falar um pouco mais grosso. Tá? Crianças normalmente falam mais fino, né? Mulheres têm a voz mais aguda. Então a gente percebe sons mais graves e sons mais agudos também. Então, como que... Aqui, eu vou deixar o PDF dessa parada, aqui é só a legenda dessa figura, tá? Então, o que está é a estrutura geral, aí depois o 2 é a cóclea, o órgão de corte e a micrografia eletrônica. Então é só a legenda para ficar mais fácil para a galera ler, quem quiser ler. Como que a gente percebe essa diferença de som? Então aqui eu tenho de novo, né, a cóclea, tá? Então imagina que eu estou pegando esse caracol e eu estou esticando esse caracol, tá? Então essa figura aqui, ela não existe na realidade. Eu só estou fazendo isso para facilitar a visualização. Então imagina que eu estou pegando aquele caracol e eu consigo abrir aquele caracol, esticar aquele caracol todo. O que acontece é que existe diferença na membrana basilar. A membrana basilar ela não é a mesma ao longo de toda a cóclea. Então a membrana basilar, lembra, a membrana basilar é onde essas células ciliadas estão ancoradas, de fato. Né? É ela que prende
esse conjunto de células que está pintada de azul aqui e as células ciliadas de fato. Então a membrana basilar é que trava essa célula de fato. Então você vai ter que essa membrana basilar, tá? Essa membrana basilar ela vai ter diferenças na sua estrutura, na sua rigidez, ao longo, né, de toda a cóclea. Então, no começo, o que acontece é que a membrana basilar ela é mais rígida, então não é qualquer tipo de som que vai fazer com que essa célula ciliada consiga ter o seu cílio se movimentando. Então, quando aqui o estribo ele cria essa onda sonora no líquido, aqui pelo canal vestibular, você vai ter que, nos primeiros pontos, né, somente sons muito agudos, então aqui está mostrando sons de 6.000 Hz, conseguem estimular essas células que estão aqui. Num ponto mais distante, ou seja, mais na meiuca ali da cóclea, a membrana basilar já está um pouco mais fina e um pouco mais molezinha. Então sons de 1.000 Hz já vão conseguir, que é um som mais agudo. Lembra que quanto menor o Hertz, mais grave. Quanto mais Hertz eu tenho, mais agudo ele é. Tá? Então o nosso ouvido humano, ele pega sons de 20 Hz, que é um som mais grave possível, até 20.000 Hz. Mais do que isso a gente não ouve, menos do que isso a gente também não ouve. Tá? Não é capaz de estimular essas células aqui na nossa orelha interna. Então a gente vai ter que no comecinho ali você vai ter sons mais agudos, no meio sons medianos, e lá no finalzinho, né, no finalzinho do caracol, que está aqui, né, o C, ó, consegue ver, né, o finalzinho do caracol é onde a membrana basilar está mais fininha e ela está bem mais mole, sons mais graves, né, eles vão conseguir estimular essas células aqui. E aí tá vendo aquilo que eu expliquei no slide lá anterior, né? Então o canal vestibular, aquele canal de cima, que é esse aqui, né? Ó. Esse canal vestibular é esse aqui, ó. É esse canal vestibular, o som passa por aqui, vai estimulando essas células e ele volta pelo canal timpânico, que é esse aqui, e ele volta pelo canal timpânico e ele vai chegar e vai cessar pela janela redonda, tá? Então ele entra pela janela oval e volta pela janela redonda. Bom, então é isso. Meu filho estava lá suando o nariz, eu tive que dar pausa. Bom, então você vai perceber as diferenças de tom nas ondas sonoras, porque o canal da cóclea ele permite isso. Então algumas células são estimuladas apenas com sons mais graves, algumas com sons medianos, alguns com sons mais agudos. Agora, como que a gente sabe que a gente está de pé? Aí, beleza, a audição é basicamente isso. Como que a gente sabe que a gente não fica tonto? Então a gente vai estar falando agora dessa região, né? Aqui está a cóclea. Então a gente vai ter essa região agora dos canais semicirculares. Os canais semicirculares são 3, e esses canais semicirculares eles vão perceber os movimentos angulares da nossa cabeça. Como que ele faz isso? Eles também estão preenchidos por líquido, e eles também têm células ciliadas. E essas células ciliadas, então a gente está mostrando aqui na base aqui dos canais semicirculares, você vai ter células ciliadas que vão se movimentar de acordo com esse líquido. Então se eu me movimento para cá, quer dizer que o líquido ele estava, né, imagina que o líquido está aqui. Então esse líquido agora, essas células aqui, elas não estão sendo estimuladas. Então se eu viro a minha cabeça, o líquido movimentou os cílios dessas células, e aí essas células emitem um impulso nervoso e diz, ó, a cabeça dele está para o lado esquerdo. E aí você pode ajustar a sua postura até que essas células parem de emitir impulso. No momento que elas param de emitir impulso, você sabe que você está ereto. Se você movimenta para cá, acontece a mesma coisa, né? O líquido ele faz isso, e aí você vai sabendo que você está de pé. Então imagina que se você faz aquela brincadeira de cabra cega, né, de ficar girando pra caramba, ou em brinquedos de parque de diversão que você fica girando, você está jogando esse líquido para um lado e para o outro o tempo inteiro, e você começa a ficar tonto.
A gente tem duas outras estruturas que são chamadas de utrículo e sáculo, e essas estruturas também têm células ciliadas, e elas vão dizer para o nosso sistema nervoso central a nossa posição vertical. Então elas vão dizer de fato, ó, ele está aqui em pé, e elas vão dizer a nossa aceleração linear. Então quando a gente está correndo e a gente para de repente, é essa região que manda esse tipo de informação para cima, tá? E ela manda essa informação basicamente da mesma forma. Então você tem um estímulo mecânico do fluido alterando a posição do cílio, e de acordo com a posição desse cílio ele vai emitir mais ou menos impulsos nervosos, e esses mais ou menos impulsos nervosos é que vão dizer então que você está correndo, se você parou, enfim. E aí uma coisa que é maneira, que é o equilíbrio, né? Apesar de a gente estar falando aqui do equilíbrio com essa estrutura, o nosso cérebro ele sabe que a gente está nessa posição, ou que a gente está andando, está correndo, não só por esse conjunto de estruturas, tá, que a gente está falando aqui, mas ele também pega informações visuais também. Então se você fica girando, então esse líquido ele fica girando. A gente sabe que o líquido ele demora até ele parar o movimento dele, né? Então eu estou fazendo isso aqui. Até o líquido parar de fato, isso gasta um certo tempo. Então se a gente fica girando, e a gente para de repente, a informação do nosso olho é que a gente está parado. A gente girou e parou e está olhando para um ponto. Só que a informação dos canais semicirculares, do utrículo e do sáculo são que a gente ainda está se movendo, porque o líquido está se movendo ali dentro. E aí dá a tontura para a gente, aí o ideal a gente pode até cair no chão, porque a gente não consegue nem ficar em pé. A geração de resposta motora para a perna, por exemplo, ela fica bagunçada e a gente pode cair. Tá? Então, assim que a gente sabe que a gente está de pé, por exemplo, né? Acho bastante interessante isso. A gente tem várias informações para dizer isso. Isso aqui é uma outra figura de um livro que a gente usa aqui no Brasil, mas ele está falando basicamente a mesma coisa, tá? E aqui uma outra figura também mostrando aquela coisa da cóclea esticada e como que a gente percebe sons, né, sons mais graves no final da cóclea, sons mais agudos no início da cóclea, tá? Então é assim que a gente percebe diferenças de som, tá? Falando agora do paladar e do olfato. Por que paladar e olfato? Porque eles trabalham juntos para que a gente perceba o gosto. Então o paladar, né, especificamente, ele vai estar, as células que percebem os sabores, eles estão em estruturas chamadas de papilas gustatórias, ficam na nossa língua, principalmente, e no palato mole, que fica no céu da boca. E a gente tem, durante muito tempo, e no livro que eu mandei para vocês, no capítulo do livro que eu mandei para vocês, ainda está como a gente percebendo 4 sabores básicos, né? O doce, o azedo, o salgado e o amargo. Só que a gente já descobriu que a gente tem receptores, um 5º receptor que é chamado de umami. Não sei se vocês já ouviram falar de umami. Umami significa delicioso em japonês, tá? Aí eu não sei se é umami, né? Tá, então, piadinha idiota. Mas o umami, ele é um tipo de sabor que ele é exclusivamente dado por um tipo de alimento rico em glutamato monossódico. O glutamato ativa essas células elas emitem muitos impulsos nervosos dizendo que aquele alimento é muito saboroso. E ele não necessariamente ele é doce, ou azedo, ou salgado, ou amargo. De qualquer maneira você... Espera aí só um minutinho. Então, de qualquer maneira, você consegue perceber esses 5 sabores, e a gente percebe ao longo de toda a língua e todo o palato mole. A gente não tem exatamente regiões específicas para o doce, para o azedo, para o amargo, para o salgado, para o umami. Toda a nossa língua, todo o nosso palato é capaz de perceber todos os sabores. O que a gente sabe é que um receptor ele é exclusivo para doce, ou para azedo, ou para amargo, ou para umami, ou para salgado. Você não tem o mesmo receptor percebendo gostos, né, os sabores diferentes. Cada um é exclusivo. E aí a gente vai ter, então você pega aqui uma parte da língua, tá? Então essa parte da língua você vai ter ali
um agrupamento dessas estruturas, tá? Então essas estruturas elas entram um pouquinho para dentro da língua, e ali você vai ter esses receptores agrupados em botões gustatórios. E esses botões gustatórios, eles estão aqui, eu só ampliei essa parte da imagem, porque eu acho que ela é mais importante. Então as moléculas do alimento vão entrar nesse botão gustatório, e percebam que você vai ter um receptor para doce, que está o roxo aqui, um receptor que está em azul, que é para o salgado, está dentro do mesmo botão gustatório, mas essa aqui é uma célula, essa aqui é outra célula, essa aqui é outra célula. Tá? Então você vai ter para o azedo, para o amargo e para o umami, então o alimento se liga em alguma proteína nessa região da célula, e essa ligação da proteína, então aqui eu estou falando de quimiorreceptores, tá? Então esse alimento estimula essa célula, e essa célula emite um impulso nervoso que vai sair pelo nervo, né, um conjunto um nervo que vai chegar para o sistema nervoso central, e vai indicar aqui, né, o sabor daquele alimento, tá? E aí, se o alimento é mais doce, você vai ter, sei lá, somente essas células sendo estimuladas e o salgado não, por exemplo, quando você come um doce, um chocolate. Beleza? Então aqui uma outra figura também mostrando a língua, tá? A papila gustatória, né? E a organização dos botões gustatórios, tá? Recebendo então os alimentos, e esses alimentos eles estimulando essas células, criando um impulso nervoso nessas células sensoriais, que vai mandar para o sistema nervoso central. Como que funciona então, né, falei que o sabor dos alimentos ele se dá pela gustação e pelo olfato. Então no olfato você vai ter células especializadas no nariz, tá? São quimiorreceptores também, e eles têm prolongamentos que vão perceber as moléculas que estão se dissipando pelo ar, e vão estimular essas células, criar um impulso nervoso, e ela vai mandar essas informações, tá, para o cérebro. E aí você vai ter uma região específica do cérebro, que é o córtex olfatório, que vai perceber então esse conjunto de cheiros, né? Então aqui você tem a figura do nariz, tá? Então os odorantes, pode ser o chulé, pode ser um perfume, o cheiro do alimento, eles vão se dissipar pelo ar, tá? E aí eles vão se dissipar pelo ar, eles vão se encaixar em receptores específicos dessas células, nesses cílios, tá? Então eles vão estimular esses cílios de maneira muito específica. Então um odorante, sei lá, de um perfume, ele vai se ligar de maneira específica a receptores ali para aquele perfume, para aquela molécula. E aí a gente pode lembrar daquela analogia que a gente fazia para enzimas, que é uma ligação tipo chave-fechadura, né? Uma ligação chave-fechadura no sentido de que é específico, tá? E aí você vai ter ali a liberação você vai ter a estímulo dessas células emitindo impulsos nervosos para o bulbo olfatório, que é o nervo que vai chegar lá para o cérebro, e o cérebro vai entender aquilo como algo agradável, algo fedorento, enfim, tá? E aí você vai ter então, e uma coisa que é bastante importante é que essas células, elas ficam o tempo inteiro revestidas por muco. Então se a gente parar para perceber, de quando em vez esse muco que é produzido, ele vai sendo varrido, né, da cavidade nasal até a nossa faringe, estimula a nossa faringe, a gente deglute alguma coisa, e às vezes não é só da garganta, a gente percebe que veio algum muco, tá, do nariz, e a gente vai engolir isso e vai processar lá no estômago, e vai digerir isso e reaproveitar esse material, né, porque esse muco ele pode ter proteína, pode ter açúcar. E isso é uma função de proteção, né, para essas células, para elas não ficarem ressecadas, tá, e serve como filtragem também de materiais que entram pelo nariz, né, durante a nossa respiração, tá. Então esse muco ele é bastante importante porque ele serve como um filtro, ele gruda partículas de poeira, tá, e se ele secar dentro do seu nariz vai formar a tal da meleca, beleza? Então basicamente meleca é proteína, algum açúcar formando muco, e resto de poeira, pode ter bactéria, alguma coisa, sujeira, tá? Então não vale a pena comer meleca, né?
Beleza? E aí, cara, o sabor dos alimentos ele se dá pela gustação e pelo olfato. Então, quando você está gripado ou com o nariz entupido, o alimento perde o sabor. Né? Tá? Muita gente já pode lembrar aí quando ficou gripado a última vez, ou ficou com o nariz entupido, o alimento ele perde um pouco do sabor e, sei lá, você fica meio assim, sem vontade de comer porque não está muito legal. E dá pra gente perceber isso se a gente tampar completamente o nariz, tá? Ou colocar um algodão no nariz, não deixar esse material entrar pelo nariz, estimular o nariz e comer o mesmo alimento. Perceber que o alimento perde bastante do sabor, tá? Porque o olfato, ele é... Lá no cérebro você vai receber informação tanto do nariz quanto da boca para criar a sensação daquele alimento. Tá? Então o cérebro é que vai interpretar o sabor do alimento. Então aqui uma outra figura mostrando a mesma coisa, tá? Do livro que a gente usa, né? Essa imagem tem no livro que vocês usam, que eu mandei para vocês, beleza? Visão. Então visão, cara, ela é um dos principais sentidos que o ser humano tem. Né? A gente interage com o ambiente, tanto nós quanto vários outros vertebrados. Para alguns vertebrados, você tem, para morcegos o som é mais importante. Para cobra, eles têm percepções de calor, então, cara, mas a gente usa muito a visão. Ela é um sentido bastante importante. Então a visão, claro que ela é dada assim, a gente tem que estudar o olho, né? Estudar a anatomia do olho, a estrutura do olho para perceber como que a gente percebe então a luz e como que a gente vai criar a imagem. Então a primeira coisa, vamos tentar olhar o olho. Tá? Olhar o olho fica ótimo, né? Então vamos perceber o olho. O olho ele tem... existe uma membrana aqui ao redor, na parte mais externa do olho, que não está representada, mas a parte mais durinha do olho, quando você encosta no olho de fato, você está encostando na região que é mais dura, chamada esclera. Tá? A esclera, ela é a região que forma de fato o globo ocular, e essa esclera na região, então tem para cima e para baixo, obviamente, mas na região anterior do olho, a esclera vai formar o que a gente chama de córnea, tá? Essa estrutura que está pintadinha de um pouco diferente aqui. Então, a córnea é a região mais na frente ali do olho de fato, tá? Ela é transparente, a esclera é branquinha, mas aqui ela fica transparente na córnea. É meio óbvio por que ela fica transparente, porque a luz tem que passar, né? Abaixo da córnea você vai ter um líquido chamado de humor aquoso. Tá? Esse humor aquoso ele é continuamente produzido e continuamente drenado, e é ele que, por exemplo, aumenta a quantidade dele, a falta de drenagem dele no glaucoma. Então você vai ter que... e aí, você aumentando esse líquido ali, você vai tendo um aumento na pressão dentro do olho. Tá? Logo abaixo da esclera existe uma outra camada de células que são pigmentadas, que é chamada de corióide. Está escrito aqui, ó, corióide. Tá? Então, essa camada que está pintada meio de marrom aqui. Tá? Então, essa camada de células, ela reveste todo o globo ocular por dentro. Então, obviamente, aqui você está olhando o globo ocular cortado ao meio. Mas o globo ocular todo é revestido por essa corióide. E abaixo da corióide, quer dizer, mais para dentro do globo ocular, você vai ter as células da retina, de fato, que estão pintadas aqui de amarelinho. Toda essa estrutura, quer dizer, o que tem além da esclera, não te falo para ele, esclera, corióide e retina. Então você vai ter uma gelatina transparente, que é chamada de humor vítreo. Humor vítreo é essa gelatina transparente. A corióide, na região logo abaixo da córnea, a corióide ela se afina e ela vai ter células pigmentadas formando a íris, que é aquilo que é clarinho, é colorido no olho. Né? Então, para algumas pessoas pode ser verde, pode ser mel, pode ser castanho escuro, pode ser preto, tá? Pode ser azul. E essa íris, ela obviamente, ela não é totalmente fechada, tá? Porque tem que entrar luz pelo olho e ela é pigmentada. Então, ela existe um espaçamento entre ela, tá? Que vai formar o que a gente chama de pupila. E essa é pela pupila
que a luz vai entrar. A pupila ela funciona como o diafragma das câmeras fotográficas, das câmeras de celular. Se você aumenta, né, e a íris ela tem musculatura, tá? Então se a gente apaga a luz ou está num ambiente muito escuro, o que acontece? Para entrar mais luz no olho, a musculatura que prende a íris ela vai puxar a íris e vai fazer a pupila dilatar. Tá? E a pupila dilata porque aí você vai ter mais luz entrando. E quando você vai para um ambiente muito claro, a pupila, essa musculatura relaxa, a pupila fica pequenininha para permitir entrar pouca luz e você conseguir perceber o ambiente, de fato. Logo abaixo da íris, né, logo para dentro da íris, você vai ter uma lente, tá, que em vários livros vai ser chamado de cristalino, a gente hoje chama só de lente, tá, e a gente vai ter essa lente, é uma lente biconvexa, e é uma lente que pode ficar mais esticada ou mais redondinha, de acordo com aquilo que a gente está vendo. Se a gente está vendo coisas muito perto, essa lente ela fica mais redondinha, e se a gente está vendo longe, essa lente fica mais esticada. Tá? Se a gente está vendo alguma coisa muito longe, essa lente vai ficar mais esticadinha. A luz, então, ela vai passar, né, do lado de fora, vai passar pela córnea, vai passar pelo humor aquoso, vai passar pela pupila, vai passar pela lente, e aí a lente vai fazer o trabalho que uma lente faz. Ela vai convergir esses raios de luz para uma região. E que região é essa? Normalmente a gente vai ter um acúmulo de células, das células que percebem cor, e eu já vou falar que células são essas, numa região específica da nossa retina, que é chamada de fóvea. Fóvea é uma regiãozinha onde você tem um acúmulo muito grande das células que percebem cor. E é ali que vai se formar a imagem mais nítida. Então, por exemplo, eu estou aqui olhando para a webcam, né, supostamente olhando para vocês. Na minha direita, no meu campo visual, eu tenho uma caneca, que é essa caneca aqui. Tá? Então, essa caneca aqui, eu estou vendo ela agora focada, estou vendo detalhes dela, mas se eu colocar ela para o lado aqui, eu sei que ela está aqui, mas ela está desfocada. Por quê? Porque a imagem dessa caneca está sendo formada em outra região da retina, no meu campo visual, mas que não é a minha fóvea. Então, tudo que a gente vê que tem foco, que tem nitidez, a imagem está sendo formada exatamente em cima dessa região que tem muitas células que percebem cor, que são os chamados de cones. Então a gente tem dois tipos de célula que captam luz de fato, lá na nossa retina. Então agora a gente vai estar estudando, a gente vai estudar essa, né, uma parte da retina. Então, o que vai ter revestindo todo o nosso globo ocular por dentro? A retina, é ali que a imagem é formada de fato. Então, a luz ela passa por toda essa camada de células, não vamos ficar falando de todas elas, tá? Mas aqui você vai ter a célula que capta o estímulo não é a mesma que leva o impulso nervoso para o sistema nervoso central. Tá? As células que captam cor no nosso corpo, no nosso olho, elas são chamadas de cones. E existem cones que vão perceber no máximo de estímulo possível as três cores primárias do RGB, né? O vermelho, o verde e o azul. Tá? Claro que esses cones eles não são estimulados somente por verde, vermelho e azul, eles são estimulados por outras cores em menor quantidade naquela regiãozinha que está formando a imagem. Então você vai ter a sobreposição dos estímulos desses cones é que vai dar a cor que você está percebendo do ambiente. A imagem, então a luz ela atinge os cones, principalmente porque são eles que enxergam cor, eles que captam cor de fato. E aí você vai ter uma transdução de sinal para dentro dessa célula, tá? Essa célula vai fazer sinapse com outras células, então aí você tem células horizontais, células bipolares, mas o que importa, e aí assim, não vou avançar nisso porque senão o ensino médio fica bizarro. Mas de qualquer maneira, o que você vai ter que chegar aqui é uma sinapse
com essa célula chamada de célula ganglionar. A célula ganglionar é a célula que de fato vai criar o nervo óptico, que está representado aqui, ó, né, essas duas coisas amarelas mais grossas. Então, o nervo óptico são os axônios dessas células ganglionares que receberam sinapses de outras células do olho e estão mandando essa informação lá pro córtex visual, que fica nessa região da cabeça. Então, olha, o impulso nervoso sai daqui, ele para numa região do meio do cérebro, que é chamada de tálamo, a gente vai falar um pouquinho mais, e depois manda para as áreas visuais e a gente percebe o mundo, pelo menos o mundo em cores. Só que a gente não tem somente os cones. Vocês estão vendo aqui que existem células chamadas de bastonetes, e os bastonetes eles não percebem cor. Eles basicamente eles são ativados com pouquíssima luminosidade, tá? Ou seja, eles são muito sensíveis à luz, qualquer pouquinho de luz já consegue ativar o bastonete, mas eles vão ser muito importantes para detectar movimento. Então, aquilo que você está vendo, que não tem muita cor no seu campo visual, mas que está meio distante, assim, às vezes não está com muita cor, é porque quem está percebendo esse campo visual são os bastonetes, tá? Então, os bastonetes eles vão ser bastante importantes para animais noturnos, porque aí pensa que, né, a gente evoluiu sem luz elétrica, sem fogo, então era a luz da lua, tá, para fazer a gente enxergar. Então, animais que são noturnos, como gatos, por exemplo, eles têm uma quantidade muito grande de bastonete, que faz com que eles consigam perceber nuances, coisas bem pequenas, né, movimentações pequenas durante a noite, com pouquíssima luz. E aí, claro que tem aquela parada do, né, para quem já viu o gato de botas, né, o gato abre a pupila, né, fica aquela pupila pretona, deixando passar por toda a luz possível para dentro do olho, tá? E que fica bonitinho e tal. A gente vai ter, então aqui de novo, vai ter a legenda dessa figura, tá? Para quem quiser ler e se inteirar mais um pouco, tá? E aí aqui, isso caiu no Enem do ano passado, do ano retrasado, se não me engano, tá? Era alguma coisa em relação a uma das poucas questões de vestibular que a gente viu sobre isso nos últimos tempos, tá? Então você tem, no espectro visível do que a gente consegue perceber, que vai ali do violeta até o vermelho, tá? Que vai ali mais ou menos de 300 nanômetros até 700 nanômetros, é o que a gente consegue ver. Então, abaixo de 300 nanômetros você tem ultravioleta, a gente não percebe, outros animais percebem ultravioleta, então o que está no espectro para baixo do azul, que é o, né, do azul do violeta, é o ultravioleta, raios UVA, UVB, UVC. Então algumas aves de rapina conseguem perceber, por exemplo. E acima do vermelho, quer dizer, 800 nanômetros, 900 nanômetros, é o infravermelho. Tá? Então é aquela radiação que é basicamente aquelas câmeras de calor, tá? Que agora, com essa câmera de Covid e tal, então alguns aeroportos têm aquela câmera que percebe o calor da pessoa, ou aquelas câmeras noturnas, tá? Então percebe regiões que emitem mais radiação infravermelha, mais quentes do corpo, ficam mais iluminadas na imagem, como a cabeça, por exemplo, e as mãos ficam mais azuladas, porque aqui a gente perde muito calor, né? Essa região é mais fria. Então você vai ver que alguns cones eles são estimulados principalmente pelo azul, mas você vê que tem uma sobreposição com o verde, uma sobreposição com o vermelho. O verde começa um pouquinho antes, tem um pico aqui para a cor verde que vai estimular principalmente esses neurônios, mas tem uma sobreposição com o vermelho. Então é a quantidade proporcional de cada tipo de cone, cada tipo de cone azul, verde ou vermelho, e é isso que vai determinar a cor de um objeto um objeto qualquer que você está vendo, tá? Então se a gente pegar, por exemplo, um calendário, cara, uma coisa assim, um calendário, tá? Então você está vendo vermelho, por quê? Porque essa cor vermelha, né, que a gente está vendo aqui, eu vou tampar o meu banco, idiota, você vai ter o que está em vermelho, é porque essa cor ela está pegando basicamente uma região que não tem aqui, não está estimulando nenhum cone do tipo verde e nenhum cone do tipo azul, então você vai ver exclusivamente vermelho.
Se você já estimular um pouquinho de cada coisa, você vai ver um pouquinho do vermelho, mas já puxando para o alaranjado, enfim. E aí a gente percebe isso. O que me deixa muito abismado é a velocidade com que isso acontece, né? Isso é muito rápido. A velocidade é bastante, pensando que isso tudo aqui você tem que ter reação química, tá? E aí, só falando aqui rapidinho, essas células aqui, como que elas percebem luz? Então, existe uma molécula que vem da vitamina A, que é o retinal, e essa molécula, para quem lembra das minhas aulas de gordura, de ácidos graxos, os ácidos graxos insaturados, eles têm uma dobra na molécula, tá? Esse retinal, ele também tem uma dobra, uma dupla ligação, que faz exatamente isso, ele tem uma dobra na molécula. Quando a luz atinge essa molécula, ela faz essa molécula mudar de conformação, ela se torna trans. Então, para quem já viu a aula de ácidos graxos trans, então a molécula trans ela fica reta, e essa modificação faz com que o pigmento visual crie um impulso nervoso, crie uma cascata de reações que vai gerar uma sinapse com essas células aqui, horizontais ou bipolares, e aí essa informação visual ela vai ser passada para frente. E aí depois você tem uma enzima que pega o transretinal, volta para a posição cis, ele é capaz de absorver luz de novo, ele fica sendo alterada a sua conformação, e é assim que a gente vê o tempo todo. Claro que essa molécula gasta de vez em quando, e você tem que repor na alimentação com a vitamina A. Tá? Então aqui a estrutura. E aí a gente tem, se a gente não tem alguns desses cones respondendo a determinados comprimentos de onda, você vai ter o que a gente chama de cegueira para cor, né? E aí você vai ter algumas pessoas, por exemplo, não conseguem perceber o nada de vermelho, a cor vermelha não estimula em nada os cones, e aí tudo que for vermelho ele vai enxergar como verde ou enxergar como tom de cinza. Ou ele pode não enxergar o verde, tá? Que é o mais o verde e o vermelho são os mais comuns, e aí você vai ter lá a pessoa não percebendo cor. E essa doença é chamada como daltonismo, tá? Então esse testezinho aqui, pessoas que não enxergam o vermelho não conseguem perceber o número que está na tela, tá? Então se você não está percebendo o número 6 na tela, você tem algum tipo de cegueira para cor, você acabou de descobrir isso, tá? E vale a pena procurar um médico. Muitos acidentes de trânsito, cara, aconteciam por isso, né? O maquinista, imagina, de um trem, ele não via o sinal verde ou vermelho, cara, ele via uma parada meio cinza, e aí ele continuava andando, ele não freava, tá? Até que se percebeu que existiam pessoas que não percebiam cor. Existe um óculos, hoje uma empresa americana, que criou um óculos que faz uma certa divisão na luz e permite as pessoas voltarem a enxergar algum tipo de cor, tá? Eu esqueci o nome agora, depois eu procuro, posso tentar colocar na descrição do vídeo. Aqui, esse teste é maneiro, obviamente tem que fazer isso com uma folha de papel, né? Com um celular não sei se vai dar certo, ou com a tela do computador. Mas para você perceber, e aí se eu voltar nessa figura aqui, quer ver? Nessa figura aqui. Na figura, no ponto onde entra o nervo óptico para dentro do olho, né, quer dizer, do olho para dentro do sistema nervoso central, nessa região do nervo óptico, você não vai ter célula que capta luz. Então essa região do olho é chamada de ponto cego. Tá? Então o ponto cego é um ponto onde não há captação de imagem nenhuma, não há formação de imagem nenhuma ali, porque ali não se forma, não capta luz ali. Só que por que a gente não vê um buraco no nosso campo visual o tempo inteiro? Porque como a gente tem dois olhos, e esses olhos são voltados para frente, eles se sobrepõem, né? Então o ponto cego do meu olho direito ele é preenchido pela informação do meu olho esquerdo e vice-versa. Só que como que a gente faz para visualizar, para brincar com isso aqui? A gente tampa um dos olhos, tá? Foca
ou você vai focar, né, se você tampar o olho esquerdo, por exemplo, tirar o óculos, você tampa o olho esquerdo, tá? E fica olhando com seu olho direito para a cruz. E você pega a folha, você pode fazer isso numa folha de papel, e você aproxima essa folha de papel, olhando fixamente para a cruz. Chega uma hora que a bolinha vai sumir, tá? O seu olho direito deixa de ver a bolinha. É um ponto mais ou menos uns 30 centímetros. E ela para, você some. Aí você avança, ela volta, para. E aí você, caramba. E isso vale para os dois olhos, tá? Então aí você percebe o ponto cego que o seu campo visual tem. Uma ilusão de ótica, não é nem uma ilusão de ótica, né? É só para você perceber ali o ponto cego. Os olhos, eles têm musculatura, então tem um monte de musculatura, não vamos ficar falando da musculatura, mas os olhos têm musculaturas para fazer esse movimento para cima e para baixo, para o lado e para o outro, tá? Girando o olho, tá? E essa musculatura, ela cansa, tá? Essa musculatura, ela pode cansar, e aí não te permite... ela pode dar dor de cabeça, inclusive, tá? Se essa musculatura estiver sendo forçada, e leitura de muito perto cansa essa musculatura, tá? Mas é ela que permite, então, você fazer os movimentos que o seu olho tem que fazer. E aí, como que você dá foco, né? Uma coisa interessante é como que a gente dá foco nas imagens. Então, você vai ter músculos que vão prender a região da íris e que vão prender a lente, tá? Então, aqui tá vendo que ele está chamando de cristalino, tá? Então, esse livro é um livro que é usado nos Estados Unidos e ele é traduzido para o Brasil. Tá, então ele não é feito por autores brasileiros, aqui a gente usa lente, lá eles ainda usam cristalino, cada país tem a sua autonomia para fazer isso. Tá? Então esses músculos eles vão puxar aqui a curioide, que vai formar a íris, tá? E aí você vai ter, para você ver de perto, você vai ter essa lente ficando mais redondinha e vai ajustar para a imagem bater na retina. Então se você tiver que ler alguma coisa, né, você pega alguma coisa qualquer, uma coisa com texto, e você quer ler de muito perto, cara, o seu olho tem que fazer um trabalho imenso para conseguir ler de perto. Tá? Ele tem que contrair a musculatura para permitir a formação da imagem de muito perto. A gente fala que não pode ver televisão de perto demais, ou ler com um livro muito perto, por exemplo. Na visão de longe, você vai ter que esses músculos eles vão afastar, tá? E vão esticar a lente para permitir a formação da imagem de maneira correta. Tá? E aí você vai conseguir focar objetos que estão mais perto ou mais longe. Tá? E a gente vai ter... Aí, isso aqui é muito maneiro. O nosso campo visual, a gente pode pegar, por exemplo, o nosso olho, né, e dividir o nosso olho em duas metades. As metades laterais, tá, e as metades nasais. As metades estão voltadas para dentro do olho. O que acontece é, as metades laterais, elas vão... O nervo óptico, ele vai chegar numa regiãozinha chamada de quiasma óptico, mas os axônios das células ganglionares das retinas laterais, eles vão emitir impulso, os axônios para a mesma região aqui do córtex visual. Então, o olho direito vai emitir para o hemisfério direito, o olho esquerdo vai emitir para o hemisfério esquerdo. Só que as metades nasais, elas cruzam entre si. Então, uma parte dos axônios, tá? Uma parte dos axônios da sua retina nasal direita vai para o mesmo hemisfério direito, uma parte vai para o hemisfério esquerdo, ele cruza a informação. A mesma coisa acontecendo com a retina esquerda. E isso vai fazer com que você consiga sobrepor as duas imagens, e isso permite que você veja com profundidade. Tá? Então essa visão binocular que te permite ter essa visão de profundidade, você saber o quão longe um objeto está, o quão perto esse objeto está. Para os animais que têm os olhos para as laterais, isso não acontece tão bem. Tá? Então vaca, por exemplo, girafa, como os olhos são voltados para as laterais, você tem pouca sobreposição do campo visual.
mas você vai ter uma visão maior, né? A vaca enxerga para trás, né? O olho dela está para a lateral, parte do olho está pegando informação que está lá de trás. Então o campo visual está maior, então basta ele ver um predador lá atrás que ele já pode sair correndo. Enquanto que para o predador, normalmente essa visão, o olho é voltado para frente para que ele tenha justamente a percepção da profundidade. Então assim, quanto eu tenho que correr até chegar à minha presa? Então você vai ver que aves de rapina vão ter os olhos completamente para frente, carnívoros vão ter os olhos completamente voltados para frente, porque vai ser importante saber essa profundidade. Tá? Aí a gente vai ter os problemas de visão, né, que são bastante comuns, né? Eu tenho os dois aqui, né? Eu tenho o olho míope e hipermétrope. Tá? Então, o que acontece é que na miopia a imagem se forma antes da retina, então o olho normal, quando a luz passa pela lente, ela converge todos os raios luminosos até a retina, certinho. Então a imagem é formada com nitidez. No olho míope, a imagem é formada antes da retina. Então os raios luminosos que chegam na retina, eles chegam difusos e a imagem vai formar um borrão, tá? Dependendo do grau que você tiver, obviamente. E aí você coloca uma lente, tá? Você tem que colocar uma lente, e aí a lente pode ser o óculos, que vai fazer com que essa imagem se forme direito, né, no local certo. No olho hipermétrope acontece o contrário. A imagem se forma depois da retina. Então você tem que colocar uma lente que vai convergir os raios para mais perto e formar a imagem direito em cima da retina, né? Então no olho hipermétrope a imagem se forma depois da retina, tá? E na presbiopia você vai ter a imagem sendo formada com um borrão muito grande. A imagem ela faz isso, ela se forma completamente fora da retina e aí você vai ter uma lente que é um misto das duas lentes, divergente e convergente, para que você consiga jogar os raios luminosos de fato para cima da retina. Tá? Então uma parte boa da população hoje em dia ela tem que usar óculos ou lente de contato para corrigir esse processo. E aí o tato, né? Não só o tato, mas outros sentidos. Aí você aqui você tem uma quantidade imensa, porque aqui você vai ter, como que a gente percebe o tato, né? Então a gente consegue perceber, se a gente pegar um algodão, uma pena de animal, sei lá, e passar na pele, você consegue perceber. Então um toque muito, muito, muito sutil, você consegue perceber. Como que você pode perceber isso? Você pode ter, por exemplo, dendritos de células sensoriais ligadas ao folículo piloso por onde sai o pelo. Então, se você passa a mão só no pelo, por exemplo, você sente isso. Como que você sente? Porque quando você passa a mão no pelo, ou quando está ventando, quando você sopra, você modifica a posição do pelo e você cria impulsos nervosos nesses dendritos aqui. Você pode perceber, para quando você percebe uma pressão maior, tá, você tem células que variam na sua morfologia, mas que percebem pressões maiores, elas estão mais para dentro da derme, tá, e elas vão perceber então estímulos mais intensos. Ou quando você chuta uma bola, por exemplo, você faz uma pressão muito grande da bola com o pé, ou para quem joga vôlei também, então você tem essa percepção toda acontecendo por vários tipos de células que vão identificar tipos diferentes de tato. Cara, não vou falar de todos os corpúsculos de Meissner, cara, é muita coisa, tá? E você vai ter também aqui, provavelmente a gente tem muitos quimioceptores que percebem quando o tecido é lesado e eles vão perceber a dor. Então, se eu der um petelequinho, eu de repente não sinto dor. Mas se eu dou um peteleco muito forte, eu posso sentir alguma coisa parecida com dor, porque eu vou lesionar algum vaso sanguíneo pequenininho e vai extravasar. Essa célula sensorial vai perceber alguma coisa que normalmente não perceberia se o tecido tivesse intacto. Então você vai ter ali o tato sendo percebido por todo o seu corpo, tá? Algumas regiões mais do que outras, porque
faz mais sentido você ter mais células que percebam, por exemplo, na sua língua, porque a gente tem que falar e a língua é um órgão bastante importante para a nossa fala, na nossa mão, por exemplo, a gente tem uma acuidade sensorial na mão muito maior do que no cotovelo, né? E a gente consegue perceber isso se você... Bom, fui interrompido pela minha filhinha aqui, então voltando. Então, assim, faz sentido você ter mais acuidade sensorial em determinadas regiões do seu corpo. A gente consegue perceber isso fazendo um testezinho bobo, que às vezes eu faço em sala de aula, né, quando eu estou dando essa matéria, que é você pegar, por exemplo, 2 palitinhos de dente, tá? E você, que aí você não corre risco de machucar, não vai fazer com alfinete, você colocar, por exemplo, os 2 palitinhos a meio centímetro de distância e colocar na ponta do dedo do colega. E perguntar para ele se ele sentiu 1 palitinho ou 2. Tá? Aí você vai avançando pela palma da mão. Aí você coloca depois aqui no antebraço. Aí você coloca no braço, você coloca nas costas. Sempre com meio centímetro. Depois você afasta para 1 centímetro, depois para 2 centímetros, depois para 3 centímetros. E você vai vendo a acuidade sensorial. Obviamente é mais importante você perceber na mão do que nas costas. Né? Tá? Então você pode fazer isso... E aí, obviamente, não vai ficar repetindo o mesmo palitinho. Você pode fazer na língua, por exemplo, pode fazer nos lábios, você pode fazer na ponta do nariz, você vai percebendo que na sua face você também tem essa variação da representação. Significa que você tem mais neurônios no seu córtex cerebral processando aquelas informações para discriminar o que é uma coisa de outra do que em outras regiões. Tá? E aí, com base nisso, né, nessa ideia de campo receptivo, que é a ideia de que eu tenho mais neurônios processando determinadas informações para uma região do que para outras, os caras criaram como seria o nosso corpo se ele fosse de fato, se os nossos órgãos tivessem o tamanho daquilo que o nosso córtex cerebral, o número de neurônios do nosso córtex cerebral percebesse dessa região. Então a gente tem essa imagem do homúnculo de Penfield. Então o homúnculo de Penfield, a gente vai perceber, por exemplo, que a nossa perna seria muito fininha, mas a nossa mão seria absurdamente grande, os nossos lábios seriam absurdamente grandes. A gente percebe muita coisa sensorial nos nossos lábios, na nossa língua. Tá vendo que a gente teria um olho relativamente grande, teria uma orelha relativamente grande, ou seja, quer dizer que tem uma parte do cérebro, tem muita coisa no cérebro, muitos neurônios percebendo a mão. Aqui nessa imagem não dá para ver, tá? Mas você tem muitos neurônios para os órgãos sexuais, né? E aí é bizarro porque tem o homúnculo de Penfield, ele é sempre representado como um homem, mas já criaram para a mulher, como seria a homúncula de Penfield, né? Como seria a mulher, ela teria um clitóris, por exemplo, mais avantajado também, como o pênis vai estar maior no sensorial. E você tem o motor também, né? A gente não está falando agora do motor, está falando mais do sensorial. Tá? Mas você vê que a boca para o motor também seria muito grande, a língua, as mãos, né? Mas você vê que a perna seria fininha, tá? A perna aqui para o sensorial seria fininha, o tronco seria muito fino, o braço seria fino, mas a mão e os órgãos da cabeça. Tá vendo que eu tenho muito neurônio para perceber informações que chegam das nossas mãos e que chegam dos nossos sentidos, mas pouco neurônio para perceber o restante do nosso corpo. Tá? Então, isso, só para a gente finalizar a aula com essa ideia de que o nosso cérebro ele tem mais neurônios para perceber determinados sentidos do que outros. Tá? Então, a gente fica por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa aí um joinha. Não vou editar essa aula, vai do jeito que está, porque a gente está precisando trabalhar. Grande abraço, valeu, tamo junto.